a mais um dia de plano de artista. E hoje é o nosso último dia, quer dizer, dessa série que eu vou fazer. Eu tô só escrevendo aqui. Alguém pode botar pra mim, por favor, plano de artista com Alexandre Vogler? Plano de artista, hífen, Alexandre Vogler. Bom dia. Porque não sei o que tá acontecendo aqui, que eu dei uma travada aqui hoje. Então, hoje é o último dia do plano de artista, assim, né? Assim, na maratona, porque semana que vem a gente volta pra programação normal. E a gente ainda vai ter o plano de artista, mas ele vai ser assim, mais entre outras coisas. Deixa eu só chamar o Alexandre aqui. Deixa eu só aqui, porque ele... Deixa eu ver aqui. Me enrola. Obrigada, Má. Deixa eu botar o aqui. Todo dia a gente tem alguma coisa que acontece, né? Mas, enfim, galera, muito bem-vindos. Quem tá lá no grupo de WhatsApp? O Alexandre acabou de entrar. Então, vamos começar nosso dia. E, Vogler, seguinte, olha o que tá acontecendo, querido. Sai do Instagram e faz a atualização, porque o seu Instagram tá desatualizado. Você vai ter que sair da conversa, sair do aplicativo pra voltar, pra eu conseguir te chamar. Tudo bem, porque o Instagram, ele tá fazendo essa atualização ontem e hoje, tá? Vai lá, atualiza e volta. Que ele tá... Deixa eu ver se ele entendeu. Enquanto isso, eu vou entretendo vocês aqui. Enquanto o Alexandre volta, sai do Instagram e volta. Um minutinho, galera. Então, o que vai acontecer semana que vem? Semana que vem, volta a programação normal. A gente ainda vai fazer um plano de artista. Eu não sei se é na quinta ou na sexta, com Marquinhos Chaves, porque Marquinhos tinha exposição esse final de semana. No MAN, quem tiver no Rio, não sei como é que vai ser as coisas, vão mascarados na exposição do Marquinhos Chaves. Para no final de semana. Então ele não... consegui. Já temos Alexandre Vogler. Ai, que bom. Deu uma atualizada. Eu te chamei. E aí, Adriana, tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo mais ou menos você, com algumas falhas. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Acho que a gente tá com um delay, mas não tem problema, porque a gente vai se comunicando. Acho que a galera tá ouvindo. Beleza. Alexandre, muito obrigado por estar aqui. A gente sabe que sua agenda é cheia, ainda mais com essas aulas online, né? Que estamos todos sofrendo com isso. Mas muito bem-vindo. E para começar, pode se apresentar, por favor. Bom, eu que agradeço, Adriana, aí a oportunidade de poder conversar nesse momento complicado, que a gente tem poucas oportunidades, né,
quanto artista, de poder exibir trabalho, falar do processo, falar do nosso, do nosso modo de produção, das nossas práticas criativas e tal. Então, acho fundamental esse tipo de trabalho, da gente poder, enfim, criar essas pontes. Bom, é isso. Me apresentando, me chamo Alexandre Vogler, sou artista plástico, professor da UERJ, do Instituto de Arte da UERJ. Tenho formação em pintura. Me formei no final da década de 90. E desde então venho trabalhando, seja no circuito institucional, seja em contextos públicos ou circuitos independentes, desde então. E não somente com práticas e processos ligados à pintura. Bom, quem conhece ou acompanha meu trabalho pode testemunhar aí um conjunto de atuações que vem da pintura, mas trabalho também com, enfim, outros recursos, com outros meios, né, que vai cinema, teatro, trabalhos em contextos públicos, em escala pública, instalação, trabalhos de quarto sonora e por aí, né? Tipo assim, eu acho que eu tento ser mais fiel a algumas questões que me interessam e a minha visão de mundo do que propriamente a meios ou recursos. É isso. Nossa, perfeito. Eu ia falar, conta um pouquinho da sua trajetória agora, mas foi muito bom ouvir o processo, até porque, exatamente, você falou, eu me formei em pintura, eu conheço o seu trabalho, eu nunca vi pintura, na verdade, desde que eu comecei a interagir com o seu trabalho. Mas eu queria que você falasse assim, e como é que foi porque são 20 anos, né, assim, de arte já, um pouco mais, talvez? Um pouco mais. A minha primeira individual de formação na Escola de Belas Artes, lá na EBA, na UFRJ, foi em 96. Eu me formei em 96, já tem, vai para 25 anos aí. Mas isso, eu entendo, assim, embora minha formação tenha sido em pintura, e eu acho que muito das minhas práticas, do meu modo de produção, embora lide com outros meios, se eu trabalho com cinema, se eu faço contribuições com teatro, eu acho que todas essas atuações carregam um pouco de uma atuação, da atuação do pintor, assim. Por acaso, no momento, eu estou numa exposição, numa coletiva, na Galeria Anita Schwartz, que é a galeria que me representa, e apresento um conjunto de pinturas, que foram pinturas que eu desenvolvi durante esse período excepcional aí de quarentena, pinturas a óleo em pequenos formatos, enfim, coisa que eu retomei, porque na verdade, enfim, especialmente trabalhar com óleo sobre tela é uma coisa que, nossa, eu pintava isso no meu período de formação. Depois, quando eu saí da faculdade, no final da década de 90, e que eu já enveredei por pesquisar outros recursos, outros materiais, outras formas de lidar com a superfície da pintura,
E aí, nesse caso, eu já havia abandonado a pintura. E te confesso que eu não conseguia nem sentir o cheiro da telebentina. E aí eu retomo isso nesse momento estranho que a gente passa, em que, lógico, todos, né, temos que ficar confinados e tal. Embora meu ateliê seja até perto da minha casa, eu optei por trabalhar em casa. Fiz um pequeno ateliê no quarto da minha filha e, e resolvi trabalhar pequenas iconografias em formato pequeno enfim, pinturas de configuração muito simbólicas que muitas delas me vieram em sonhos ou em meditação ou, enfim, situações em que você recorre ao teu inconsciente e que muitas vezes eu fazia esboços assim apressados e que depois eu acabei retomando esses apontamentos e fazendo essas pequenas pinturas. Então, um conjunto dessas pinturas estão nessa coletiva, na verdade é uma coletiva chamada Aragem, com, enfim, diversos artistas da galeria, outros artistas que não são da galeria, mas tem lá Leonora, Gabriela, Gustavo Torres, Ana Lucunha, Cristina Salgado, pessoal bacana, Lívia Flores, bons trabalhos. Eu apresento um projeto, na verdade, né, porque é um conjunto de pinturas acompanhado de uma escultura em escala natural, que é um pouco a reprodução, uma transposição para volume, para um sólido, de uma dessas pinturas, e um vídeo também em que eu desenvolvi animações dessas pinturas, né, e que foi produzido por um conjunto de filmes que a Gavião Filmes fez propriamente para o Instagram, chamado Pandemia Arte. O próprio Marco Chaves, eu acho, desenvolveu um filme para essa seleção aí, para esse conjunto de filmes. Então tem esse projeto que não tem exatamente um nome, ou melhor, tem um título, mas não é um título fonético. Ele é parênteses, 3 pontinhos, parênteses. Né? Tipo assim, são reticências entre parênteses, que é uma condição de escrita quando você quer mencionar, fazer alguma citação de algum texto e você faz um recorte dessa citação para continuar essa citação depois, né? Então eu entendi um pouco esse momento que a gente está vivendo um pouco dessa forma, ou seja, um recorte, né? Uma supressão do curso natural da nossa vida, né? Existe uma narrativa antes, espero terá uma depois, né? Tipo assim, então esse momento excepcional eu acho que é uma reticência entre parênteses, assim, no curso, na narrativa, né? Na forma de contar a nossa história. Então eu acho que esses trabalhos dizem um pouco respeito a isso. E respondendo a sua pergunta, é quando eu retomo um pouco essa prática da pintura e que em alguns momentos nessa breve aí, trajetória de 20, 25 anos, eu retomo pinturas, né? Tipo assim, teve uma exposição na Gentil Carioca, minha primeira exposição, na verdade minha segunda exposição na Gentil Carioca, a primeira individual, porque a primeira foi uma exposição em conjunto com o Guga Ferraz, que também tinha pinturas, que foi o Condomínio, a Abre Caminho, que é essa outra individual na Gentil Carioca também. Eu apresento algumas pinturas feitas com defumador,
É, e um pouco isso também. Eu acho que alguns trabalhos em Lamb que eu desenvolvi também, eu penso um pouco em pintura, né? Só que tomando a cidade como o suporte, né? Os muros, né? As paredes da cidade, toda a cultura visual que atua conjuntamente com aquelas coisas que a gente insere na cidade, com esses lambe-lambes também. Eu penso isso um pouco como pintura também. Mas, enfim, é um pouco o pensamento como um pintor, mas também atuando também em outras categorias artísticas, é isso. Com certeza. Agora que você falou dos lambes, eu queria muito que você falasse sobre isso, sobre essa arte pública. É uma coisa recorrente no seu trabalho, até porque a gente está falando dessa trajetória e acho que isso faz parte, assim, da sua trajetória como artista, né? Pelo menos conhece. E também, desculpa, dessa passagem pelos pelos espaços independentes e nos espaços institucionais, acho que isso vai moldando ou vai fazendo parte do processo do trabalho. Se você acha isso, né? Não sei também agora. Sim, sim, sim. Na verdade, essa prática, essa opção por trabalhar em boa parte das minhas iniciativas de forma independente, foi uma escolha que eu fiz, isso desde o começo da minha trajetória. Na verdade, se a gente for imaginar que eu venho do final da década de 90, quem regula mais ou menos comigo, é mais velho, lembra que o circuito de arte, na década de 90, aqui no Rio de Janeiro, especialmente, era terra arrasada, né? Tipo assim, era bem difícil mesmo, né? Tipo assim, a gente teve aquele momento ali da década de 90, desculpe, da década de 80, né? Tipo assim, aquele otimismo, né? Com a pintura e tal, artistas festejados em galerias, etc. E a década de 90, que eu lembre, né? Tipo assim, havia isso já mais para o final da década de 90, você tinha enquanto galeria aquela galeria Paulo Fernandes, se eu não me engano, você tinha depois já mais final Anita Schwartz, depois você tinha algumas galerias do Shopping da Gávea, Anita, a Ana Maria Niemeyer e tal, e um circuito institucional muito engatinhando também, né? Tipo assim, a gente vai ver na década de 90 a abertura do CCBB, o MAN ainda sob um pouco os efeitos, né? Tipo assim, de um, né? Tipo assim, lógico, né? Considerando que o incêndio do MAN foi em 78, mas eu acho que na década de 90, né? O MAN ainda sofre ainda com um descrédito, eu acho, disso tudo que aconteceu, né? E esses espaços institucionais ainda muito engatinhando. Então, a gente tinha um circuito que não era um circuito muito potente, digamos assim. De outra forma, eu via isso também como observando esse cenário, saindo da Escola de Belas Artes, jovem, com 23 anos e tal, com ateliê, com muitos artistas, com muita vontade de trabalhar também, e percebendo que as nossas referências, que a minha referência, mas que as nossas referências, falo da minha geração também, se é muito mais respeito ao espaço público, né, a cultura visual que a gente interagia na cidade e aos lambes, lógico, feitos à publicidade e mobiliário urbano, sinalização, enfim, toda aquela cultura de rua que a gente via na década de 90, do que propriamente as artes visuais que a gente encontrava nos espaços de exposição. Então, eu via isso como uma coisa muito natural também, que o tipo de produção que eu fosse desenvolver
eu termino minha graduação em 97, começo meu mestrado em 98 e vou terminar o mestrado de linguagens visuais no começo de 2000. E meu trabalho de conclusão de mestrado foi a minha participação nessa ação chamada Atrocidades Maravilhosas, né, que eu acabei capitaneando, convidando artistas e nós, esses 20 artistas que se juntaram, acabamos, né, tipo assim, produzindo esse e mais algumas ações que vigoraram pelo menos até 2003. Então tinha essa atuar independente e independente do circuito e com compromissos, né, tipo assim, com a realidade e com essas conjecturas, né, tipo assim, com que fazíamos com o espaço público, era para mim, eu acho, para a gente, muito natural. Ao mesmo tempo que eu desenvolvi esse trabalho com Lambis, isso já em 2000, eu lembro que em 2000 eu tinha um ateliê em Santa Teresa e tinha um evento em Santa Teresa que tem até hoje, que era o Artes Portas Abertas, mas no começo de 2000 houveram pelo menos umas 2, 3 edições conjuntas ao Artes Portas Abertas de um evento chamado Interferências Urbanas, que era um pouco um evento com editais, mas que conclamava artistas para atuar no espaço público, né? Tipo assim, onde você via trabalhos, né? Alguns trabalhos ficaram conhecidos, trabalhos do Ducha, trabalhos do Thiago Rocha Pita, trabalhos do Ronald Duarte, do Bob Iene, Barbosa, enfim, eu produzi trabalhos também em uma dessas ocasiões. Então, eu vejo essa primeira década de 2000 como um momento muito favorável à atuação no espaço público, parte dos artistas. Havia também um movimento poderia ser categorizado não tanto como arte, mas mais ligado a ativismo, né, ou ativismo político, né? Eu acho que havia ali entre o final da década de 90 e começo da década de 2000 uma leva de movimentos e iniciativas de diversos setores, não só dos artistas, né, tipo assim, independentes e espontâneos, de reclamar não só o espaço público, mas voz no espaço público, né? E é claro que para isso era necessário lidar, se apropriar, sequestrar os meios de comunicação, o conjunto dos meios de comunicação e informação, certo? Isso tudo se dava a partir daquilo que a gente chamava de mídia tática, né? Tipo assim, ou seja, que virou uma nomenclatura muito utilizada, né? Tipo assim, ou seja, formas, né, a coisa do culture jamming, né? Tipo assim, formas de você utilizar, e a utilização do Lambi é um desses, né? Tipo assim, ou seja, considerando que o Lambi é um meio de comunicação, né? Tipo assim, ou seja, cada vez mais, cada vez menos utilizado, né? Porque os espaços de colagem para o Lambi tem ficado, tem se extinguido, né? Tem menos tapumes, etc. Mas na época tinha muito mais, né? Tipo assim, então, mas portanto era um espaço, uma coisa do billboard, né? Tipo assim, ou seja, quem podia pagar um outdoor, tipo, pagava lambes, né? Tipo assim, e portanto a gente via esses lambes, seja do Furacão 2000, seja do Lulu Santos no Circo Voador e tal, não sei o quê. Então isso era uma coisa, a utilização desses meios de comunicação, originalmente utilizado como recurso de propaganda e publicidade, para mim, e aí eu insisto, para minha geração, era um recurso,
eu acho que era uma atuação natural, assim. Eu lembro eu indo para o Fundão, para a Escola de Belas Artes, e observando aquele conjunto de cartazes que a gente via ali na Avenida Brasil, todos serializados, né, tipo assim, multiplicados, né, tipo assim, eu acho que essa ideia do Atrocidades veio muito um pouco muito mesmo do contato, né, tipo assim, com essas vias públicas e com essa cultura visual que, claro, se prestava muita publicidade, que orbitava essas vias públicas. Então era natural que a gente trabalhasse com isso. E, finalizando tua pergunta, os espaços independentes, logo em 2001, a gente organizou, executamos, né, tipo assim, todas as impressões dos cartazes, das serigrafias que foram utilizados para Atrocidades Maravilhosas no ateliê que a gente tinha na Fundição Progresso, que o Guga Ferraz conseguiu negociando com o Perfeito. E era uma daquelas salas que ficam viradas ali para o Arcos da Lapa. A gente tem um filme, que é o Atrocidades Maravilhosas, que é um curta-metragem, se encontra na rede, onde você consegue perceber, tem algumas cenas da gente imprimindo, e nessa sala, que continuou sob sessão, sob posse da gente, a gente desenvolveu em 2001 um grupo de artistas, né? Eu, o Guga Ferraz, o Roosevelt Pinheiro, o saudoso Aimberê César, o Adriano Mellen, o Edson Barros, essa moçada toda, organizávamos um evento chamado Zona Franca, que era isso, diversas edições, todas segunda-feira à noite, era uma coisa totalmente underground, segunda-feira à noite na Lapa, na Fundição Progresso, um conjunto de artistas se apresentando naquela noite ali, performances, exposições também de pinturas, mas muitos trabalhos de ação mesmo que acontecia. Enfim, foi um projeto que vigorou durante um ano até começo de 2002. E eu lembro que havia diversas outras iniciativas dessas independentes, o próprio Orlândia, né, tipo assim, foi uma dessas iniciativas que aconteceram um pouquinho antes, né, que era um evento do Ricardo, da Márcia X e do Bob N. Ficou bastante notório assim, para o circuito. O próprio Ricardo, que estava aí, que fez essa conversa com você dias atrás, tinha um espaço incrível ali na Joaquim Silva, que era o Agora, Agência de Organismos Artísticos, que era um lugar super frequentado por nós, que durante um tempo figurou junto com o Capacete, que era um espaço de residência, mas não somente, capitaneado pelo Helmut Batista. Então, enfim, eu acho que era um momento no Rio de Janeiro muito bacana em que essas iniciativas independentes, autogeríveis, né, espaços independentes organizados por artistas para expor trabalhos de artistas, né, publicações também produzidas, geridas por artistas, e trabalhos em espaço público ditavam um pouco, eu acho, as ações do circuito, eu acho. Eu acho que do meio da década de 2000, eu acho que com certo otimismo, eu acho, dos anos Lula, a gente começa a perceber mais pipocar galerias, e eu acho que o circuito de arte retoma um pouco, e também uma abertura também maior de espaços institucionais. A gente vê o circuito se voltar mais também para os espaços de galerias e para um tipo de arte
mais afeita ao consumo doméstico. Nada contra, né? Tipo assim, mais pintura e etc. O que seria natural, né? Tipo assim, a partir da proliferação da galeria e o fortalecimento do mercado de arte. Mas especialmente, eu acho, nessa primeira metade da década de 2000, eu consigo perceber um pouco mais o cenário um pouco dessa forma, como eu estou falando aí. Achei ótimo esse panorama. E deixa eu te fazer uma pergunta. Por que a opção pela via acadêmica? Eu queria, antes de você falar, você pode falar um pouquinho dos coletivos também? Que nessa época, realmente, junto com os espaços independentes, você fez parte de alguns coletivos. Acho que nem eram coletivos, eram só artistas que estavam se juntando, né? Vocês eram muito mais fortes juntos, com certeza. Claro, claro, claro. Sim, super concordo com isso. Assim, nós mesmos, eu falo aí, um grupo de artistas do qual eu integrava, né? No final da década de 90, pessoal saindo da Escola de Belas Artes ali, eu, Guga, Ducha, Roosevelt, Felipe, André Amaral, essa moçada, o pessoal saindo, era natural que a gente migrasse e saindo da Escola de Belas Artes, se nos organizássemos em ateliês coletivos. Então a gente tinha um ateliê coletivo em Santa Teresa, eu tinha, junto com Adriano Mellen, junto com Felipe Sequindio, com André Amaral, Márcio Vale, Roosevelt Pinheiro, Clara Zúnica, Arthur Leandro, o Guga também tinha um outro ateliê junto com Ducha, com o JC, com o Elísio. Era natural, você está entendendo? E nesses ateliês a gente criava eventos, festas, espaços, abria o ateliê também para exibir essa produção. Já nessa ocasião, eu lembro que a gente chegou a participar de algumas artes de portas abertas, que para a gente era muito legal, assim, a gente conseguia vender um trabalho e pagava 6 meses de aluguel, assim, isso era ótimo. Só que chegou um momento, depois já do terceiro, eu acho que a própria produção do pessoal acabou descambando assim, para um tipo de produção mais imaterial. E não valia mais tanta pena a gente abrir. E aí, num desses artes portas abertas, a gente disse assim, não vamos abrir o trabalho, o ateliê, vamos fazer um trabalho na rua. E esse ateliê, do qual eu fazia parte, era um ateliê que chamava Ateliê 491, porque ficava no número 491, da Joaquim Murtinho. A gente desenvolveu um trabalho que chamava-se Morro no Rio, essa moçada do ateliê, e a gente ocupou uma escada, um escadão que tinha ali, subindo da Muratória para Joaquim Murtinho, tinha um escadão grande, largo, e a gente imprimiu um Cristo Redentor enorme, a gente já trabalhava com serigrafia, nos sacos enormes que a gente enchia de cal e parecia um monte de sacolé de pó de cocaína que ficava, dezenas deles, assim, jogados nessa escada, que a gente já via, só que no tamanho do sacolé mesmo, pequenininho, né? Porque ali era, enfim, era chapa quente ali. E a gente fazia isso meio que como se fosse um sacolés enorme, meio Oldenburg, sabe? Umas coisas grandes assim. Esse foi o primeiro trabalho que eu lembro que eu fiz e que essa moçada, Geraldo Marcolini também participou, integrava esse ateliê, fizemos no espaço público. E aí depois, menos de um ano depois, a gente começou a desenvolver esse conjunto de lambes e que resultou nessa ação intitulada Atrocidades Maravilhosas. Como você falou, não era exatamente um coletivo, era para ser uma ação única. Só que a coisa
foi bacana, porque a gente começou a perceber interesses em comum daquela moçada que estava trabalhando ali, especialmente no sentido de trabalhar no espaço público, né? E aí acabou que a gente desenvolveu outras ações sob a alcunha de Atrocidades Maravilhosas. O próprio Ricardo Basbaum, que tinha esse ateliê, ele começou a ficar interessado porque a gente ocupava um tapume, esse pessoal da Atrocidades, um tapume que ficava ali, esquina da Lapa, com a Joaquim Moutinho, com a Joaquim Silva, que era meio caminho para o ateliê dele, e ele quis saber e chegou até a gente. Ele estava organizando um panorama da arte brasileira, que ele curou junto com Paulo Reis e com Ricardo Rezende, no MAN de São Paulo. E foi um panorama incrível, porque justamente tratava dessas questões, trabalho no espaço público, espaços independentes, né? Tipo assim, trabalhos nesse circuito autogerível, né? Tipo assim, de arte. E aí ele nos convidou para participar desse panorama. Fomos para São Paulo, realizamos intervenções em São Paulo, como Atrocidade. Depois a gente participamos do Festival de Mídia Tática Brasil, que foi um festival na Casa das Rosas, em São Paulo. E depois, o que eu considero muito natural, né? Tipo assim, que esses coletivos, as pessoas se juntam por terem, como eu falei, interesses em comum. Aquilo, né? Tipo assim, tem um momento de produção muito bacana, muito profícua, e naturalmente as coisas se dissolvem por diferenças, né? Tipo assim, porque ao mesmo tempo que tem interesses, o trabalho em conjunto também acaba expondo diferenças e tal, e ninguém estava lá, eram todos amigos, ninguém estava lá para ficar, enfim, tratando de diferenças. E aí, logo depois, eu participo de um outro coletivo chamado Radial, que foi um coletivo que foi organizado por ocasião de um colóquio que rolou no Rio de Janeiro, chamado Resistências Radiais. Foi o Odeon, em 2002, proposto pela Tatiana Roque, que é uma figura incrível, professora também, da Faculdade de Matemática, mas filósofa, e figura aí do combate, assim, figura muito bacana, intelectual, escreve muita coisa, e aí ela frequentava a Zona Franca e era muito amigo do Ronald Duarte, e falou assim, cara, tô pensando aí, queria reunir alguns artistas para realizar alguns trabalhos em contexto público que pudesse chamar atenção para esse colóquio. O colóquio vai ser no final do ano e tal, era um colóquio que tinha relação tanto da universidade daqui, da UFRJ, também com o colégio, com a universidade de filosofia de Paris, que era onde ela tinha terminado o doutorado dela. Então ela nos convidou e aí a gente acabou reunindo, né, esse conjunto de artistas. Eu, Ronald Duarte, Luiz Andrade, também professor da UERJ, Erickson Pires, o saudoso Erickson Pires, cara que nessa época ele estava muito atuante também com a Pax, que era um trabalho de arte sonora, que atuava em espaços públicos também, e a própria Tatiana Roque. E aí a gente organizou algumas intervenções, uma delas era o Fumacê do Descarrego, que a gente acabou realizando durante muitos anos, né? Especialmente porque depois do primeiro eu percebi que aquilo era a cara de um curso, né? Tipo assim, um curso, né? Tipo assim, aqueles carros em que as pessoas iam para o carnaval em cima, né? Tipo assim, os primórdios dos carros alegóricos, né? Tipo assim, do começo do século XX. E eu disse assim, cara, esse é um curso. E era o único curso que o Rio de Janeiro teve nesse período mesmo. Era um grande caminhão aberto, de caçamba aberta, havia uma chaminé
construída de metal, uma escultura que tinha o formato de um tablete desses de defumador, que você compra em loja de artigos religiosos. Dentro dele tinha uma churrasqueira enorme. A gente comprava assim, 100 quilos de defumador ali no Mercadão de Madureira e, cara, juntava aquela moçada dentro, até 100 pessoas naquela caçamba, uma coisa completamente irresponsável, inconsequente, e a gente ia de Laranjeiras até o Arpoador devagarzinho com aquela moçada num carnaval, né? Sempre no carnaval, mas não somente, queimando aquele defumador com aquela pira de fumaça, queimando, indo até o Arpoador horas, né? Tipo assim, devagarzinho, o pessoal olhava, tipo, what the fuck, né? Tipo assim, aquela parada andando até o Arpoador e a gente retornava. Isso vigorou mais ou menos todos os carnavais até 2010. E aí quando, enfim, até recentemente, às quarta-feira, numa aula conjunta que eu fiz com a Márcia, ela perguntou, ou uma aluna perguntou se faria sentido eu continuar fazendo fumacê do descarrego hoje em dia. E aí eu falei assim, cara, muitas dessas iniciativas, não dessas que eu estou contando, do sacolé gigante de cocaína do fumacê, alguns trabalhos de lambe que a gente fez, de 10 anos para cá, talvez, eu acho que a cidade foi gradualmente passando por um processo de controle que é natural, é um processo de gentrificação pelo qual a gente passa, né? Tipo assim, com essa coisa de cidade olímpica, Copa, escambau, e mais marcadamente a partir da entrada desse prefeito que retornou agora, né? A gente foi percebendo, né? Tipo assim, uma cidade sob controle e que fez com que naturalmente, né? Tipo assim, fizesse com que essas iniciativas espontâneas, né, tipo assim, fossem sendo suprimidas. Tanto é que a coisa de uns 5 anos atrás a gente retomou, fizemos um fumacê do descarrego num evento na Praça Tiradentes, com ele parado, e, cara, a gente andou com ele da Praça Tiradentes até a Lapa. A ideia era que a gente passasse a noite inteira andando com ele. Ele não conseguiu passar da Lapa. Logo ali ele já foi apreendido por guarda municipal e etc. e tal, Parará. Enquanto que durante a década de 2000 a gente fazia isso e a gente nunca foi parado por PM, por guarda municipal, sei lá, acho que eles achavam aquilo tão inusitado, em parte também porque muitos deles eram feitos no carnaval e etc. Mas eu acho que tinha um outro entendimento de cidade em que, ao mesmo tempo que tinha uma coisa bárbara também, na década de 90 também, né? Tipo assim, o começo da década de 2000, ao mesmo tempo tinha uma ocupação mais natural, eu acho, dos espaços públicos, mais tolerada também. E hoje em dia, por mais que a barbárie só tenha aumentado, essa relação de controle também se tornou mais nociva, no meu entender. Então, eu acho que, em parte, essas intervenções, as que sobreviveram e as que virão, porque isso não vai parar, né? Tipo assim, tendem a serem realizadas muito mais a partir de procedimentos táticos mesmo, né? Estratégias táticas de apropriação de sistemas de comunicação e etc., porque são formas da gente burlar, eu acho, essas estratégias, essa condição de controle que a gente vive, eu acho. A menos no carnaval, né? Tipo assim, eu acho que o carnaval do Rio de Janeiro é uma prova de que não, né? Tipo assim, podemos realmente requerer, reclamar o espaço público e sim, o bloco vai entrar no aeroporto e sim, o bloco vai invadir a escada da Alerj, sabe? Porque aí é muita gente. Mas eu acho que em outras situações menos. O pessoal tá falando que se voltar você avisa porque todo mundo quer participar. Eu também quero participar. Legal. Maneiro. Boa, boa.
Boa. Eu tenho visto, recentemente mesmo, esses dias, essa semana, tenho visto aí pela rua muito lambe, é, é, não sei exatamente da onde tem vindo a iniciativa, mas tenho visto muitos lambes de genocida, né? Tipo assim, aquela coisa que a gente, né? Tipo assim, precisa explicar o contexto. Mas, enfim, as poucas saídas que eu tenho feito aí, tenho visto por aqui, Centro-Zona Sul, tenho visto muita gente dispersando, né? Tipo assim, essa, essa, esse vocábulo que se quer, né? Que se tentou calar, né? Genocida e tal. Então, eu acho que realmente não tem jeito, né? Não dá para segurar água, né? Ela vai escorrer pela mão, a coisa vai, tá por aí, eu acho. É. E essa relação de você ser professor, artista, por que você enveredou pelo academicismo, como isso complementa no seu... Eu acho que, eu sempre vou falar isso, eu acho que complementa muito o artista nesse lugar também, né? De falar, a Regina Silveira, né, ela falou que o artista ele aprende com o artista, né? Eu acho isso muito lindo, porque é isso, né? E por que você enveredou, então, para esse lugar acadêmico? Como é que é essa complementação? Uhum. Porque foi o seguinte, eu saí da Escola de Belas Artes e a Escola de Belas Artes tem é, a- aqui no Rio de Janeiro, né, há poucos locais de formação de artista, poucos, né? Tipo assim, a gente pode mais formais, que eu digo, né? Você tem a Escola de Belas Artes, você tem o Instituto de Arte da UERJ, você tem é, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, é, mas assim, ligados à universidade, eu posso dizer que em artes visuais, né, tipo assim, me corrijam, né, tipo assim, mas basicamente tem esses dois. E a Escola de Belas Artes tem uma formação, é, uma formação tradicional, né, dividida em categorias: pintura, escultura, cenografia, gravura, composição de interiores e por aí, essas coisas todas. E eu fiz pintura, mas, como eu falei, é uma formação tradicional, é uma formação muito próxima ainda, pasme, né? Tipo assim, de um, de uma grade que foi construída ainda no final do século XIX e etc. Então, não é uma formação que trate ou que tenha muito foco na arte contemporânea. Então, quando eu terminei a Escola de Belas Artes, eu achei que eu precisava complementar a minha formação. E, portanto, eu retomo a UFRJ e a Escola de Belas Artes para fazer mestrado em linguagens visuais, que era, na época, uma área nova do programa de pós-graduação de artes visuais da EBA, que na época, se eu não me engano, fui a terceira turma dessa linha de pesquisa, né? Tipo assim, foi uma linha de pesquisa criada pelo Carlos Zílio, mas que, enfim, estudei com o Carlos Zílio. Zílio foi meu orientador, um cara que, pô, bato cabeça, assim, acho muito incrível, mas estudei com a Lígia Pape, putz, isso é uma coisa que eu realmente, muito das minhas aulas, eu me inspiro nas aulas da Lígia, mas, putz, estudei com Glorinha Ferreira, orientadora no doutorado também, estudei com Paulo Venâncio, estudei com Paulo Eck. Bom, tive bons professores e todos eles, lógico, ligados à produção e ao circuito de arte contemporânea. Portanto, a minha formação, né, assim, propriamente em arte, mas e a informação que eu falo assim, né, tipo assim, exercícios, textos, práticas, modo de produção, né, tipo assim, alinhado com a arte contemporânea, né, tipo assim, eu só vou ter mesmo, né, no mestrado. E no mestrado, você
você lê muito, você escreve muito e você termina o mestrado tendo que escrever uma dissertação. Na graduação você já escreve também. Eu escrevi uma monografia que já era que eu já curtia, assim. Outro dia eu retomando essa monografia eu achei legal, assim, porque eu sempre gostei de escrever também, mas minha monografia de graduação tratava do CLE com práticas de meditação, que tem tudo a ver, né? Tipo assim, o CLE e um cara artista muito ligado, né? Tipo assim, uma coisa de espiritualidade e tal. E era o que eu fazia na época. E a minha dissertação, eu vou escrever sobre arte em contexto público e tal. Minhas monografias tratavam disso também. E aí, décadas depois, quando eu retorno ao UFRJ para fazer doutorado, eu vou escrever sobre monumento. Você está entendendo que era uma coisa que me interessava, né? Tipo assim, porque durante todo o tempo eu pensei a atuação do artista no espaço público que se dá de uma forma marginal, subversiva, né? Tipo assim, quase nenhuma das intervenções que eu fiz no espaço público eu fui convidado pelo poder público para fazer. Sei lá, posso apontar uma ou outra, mas a maioria das vezes são formas independentes, né? Tipo assim, onde eu trato questões, conteúdo, assuntos que são urgentes ali para aquele contexto ali. E aí me interessava saber quando o poder público se dispôs a pensar o espaço público ou a inserção de qualquer elemento subjetivo, porque a gente não pode tratar o monumento só como arte, né? Tipo assim, porque o monumento é arte, mas é um objeto também que serve a construções de narrativas e, portanto, a perpetuação de uma narrativa e que, portanto, serve como comunicação e informação do poder público para o grande público, né? Quando o cara bota ali uma estátua do Dom Pedro I ali na Praça Tiradentes, tem um motivo para ele fazer isso. Né? Ou quando o José Bonifácio vai para em frente do Efix, também tem um motivo. Né? Então me interessava saber, quando o poder público pensa a introdução disso, que é arte e construção de narrativa no espaço público, quais são as questões, quais são os aspectos que envolvem essas estratégias, certo? E aí eu fui estudar monumento no doutorado por conta disso também. Portanto, a academia sempre, para mim, funcionou. Nunca vi a academia como uma genie, sabe? Assim, taca pedra na academia, na instituição, é uma coisa velha. Muito pelo contrário, são meus pares. Você está entendendo? São... Porra, só esses artistas que eu citei aqui, sabe? Assim, é um lugar onde você pode, você está entendendo, ter uma interlocução do nível com a Lígia Pape, você está entendendo, com o Carlos Ilho, sabe? Assim, com caras que, putz, não é brincadeira isso, você está entendendo? É muito bacana. Então, eu sempre pensei como uma forma de me atualizar, você está entendendo? De contribuir para a minha formação com aquilo que é de melhor, você está entendendo? Isso acontece já há muito tempo, desde a década de 60, nos Estados Unidos, que os artistas, toda aquela geração da land art, ia para a UCLA, né? Tipo assim, ia para a Universidade da Califórnia, eles estudavam, eles faziam mestrado, todos esses caras, Smithson, esses caras todos estavam lá, produzindo textos, você está entendendo? Se por acaso isso não acontecia desde então, é porque também a gente vivia numa ditadura, você está entendendo? Então você vai ver assim, sei lá, o Cildo vai entrar para a Escola de Belas Artes, mas depois ele vai sair, você está entendendo? Porque o discurso que ele vai ver ali, muitas vezes era um discurso restrito, você está entendendo? Mas eu acho que
A partir da década de 90, não. Você está entendendo? Ou seja, a pesquisa, se a gente for pensar, sei lá, a revista da pós-graduação da EBA, Arte e Ensaios, das melhores revistas de arte do Brasil, você está entendendo? Ou seja, onde se faz a tradução, onde eu tive acesso à tradução de textos excelentes, você está entendendo? Arte e Objetividade, do Michael Fried, Processos Alegóricos, do Buchlock, sabe? Tipo assim, textos, arte etnógrafa, do Ralph Foster, tudo isso foi traduzido lá, você está entendendo? E publicado na Arte e Ensaios. Então, cara, a academia, é claro, é um lugar dos mais importantes, né? Tipo assim, e dos agentes mais importantes, dos agentes que compõem o circuito de arte, eu acredito, dos mais importantes. Bom, e aí, isso, tipo assim, fazer mestrado, fazer faculdade primeiro, fazer mestrado, fazer doutorado, para mim parecia, em algum momento, natural. E aí eu estava ali no começo da década de 2000, 2001, tinha terminado o doutorado, escrevia textos, e aí rolou abri um concurso para o UERJ, e é claro, não vou mentir também, é claro que a profissão, né, professor numa universidade, seja na UES, seja na UFRJ, seja nas universidades particulares, para a carreira do artista, para uma profissão como a profissão do artista visual, de certa forma, confere algumas garantias, você está entendendo? Porque eu não fico dependendo só do mercado de arte para poder sobreviver, você está entendendo? Lógico, como eu falei, tenho galeria, produzo, vendo trabalhos, mas muito sinceramente, eu não dependo exclusivamente disso para viver. Isso faz com que a minha produção possa se dar ao luxo, odeio essa palavra, você está entendendo, mas eu posso ter um pouco esse privilégio de produzir, você está entendendo? Ou seja, trocando em miúdos, talvez, se eu dependesse exclusivamente da galeria, talvez a minha produção seria um pouquinho diferente, certo? Ou pelo menos esses trabalhos, tantos trabalhos em espaços públicos, em contextos públicos, não, seriam mais restritos, você está entendendo? Tipo assim, por que eu vou gastar grana, sabe? Assim, produzir um lambe e tal, botar aquela parada ali, aquilo não vai me dar grana, você está entendendo? Eu preciso pagar aluguel e etc. Então, nesse sentido, o salário do Instituto de Artes, eu já dou aula há 20 anos, vai fazer 20 anos, me confere um pouco essa garantia de poder investir mais numa pesquisa, e isso me transformou mais num artista pesquisador, você está entendendo? E eu sou um artista, como eu falei, tipo assim, que lida com muitos meios. Se eu tivesse de definir um tipo de arte que eu faço, é arte experimental, você está entendendo? Ou seja, eu gosto. Se eu estou muito tempo fazendo pintura, eu vou largar a mão para fazer alguma coisa que eu nunca fiz, porque justamente essa forma de você poder lidar com alguma coisa que você nunca fez é muito maneiro, você está entendendo? Até porque arte é isso, né? É você criar uma coisa que não está no mundo. Você está entendendo? O cara que está na indústria, ele está fazendo um produto, esse produto já está lá, aquele biscoito você já come. Você está entendendo? O biscoito maisena que você come há 30 anos. Você está entendendo? A arte não. Você está fazendo uma coisa que não existe no mundo. Você está colocando uma coisa no mundo. Então, essa possibilidade de você poder criar, experimentar coisas e colocar coisas novas no mundo, eu acho um privilégio, assim, eu acho muito maneiro. E, para além disso,
eu sempre gostei, eu trabalho com arte, mas eu faço curadoria, eu escrevo textos para artistas, eu escrevo textos acadêmicos, eu pesquiso arte de muitas outras formas e eu penso o meu trabalho como professor como um trabalho de arte. O Basbal é um cara que fala muito disso, né? Tipo assim, mas eu realmente penso o meu trabalho de professor como um trabalho de artista. Tanto é que minhas aulas são práticas, eu dou aula participo de um departamento no instituto onde todos são artistas e dão aulas de ateliê, né? Tipo assim, né? Malu Fatorelli, Ana Lu Cunha, Cristina Salgado, Regina de Paula, Luiz Andrade, Jorge Mena Barreto, todo mundo, né? Tipo assim, no mesmo departamento. E minhas aulas sempre são aulas práticas, eu sempre dou diversos exercícios, eu sempre procuro produzir um exercício quando eu dou para eles. Então, olha, o exercício é esse, mas olha aqui o meu exercício, você está entendendo? E eu acho isso importante também, para eles verem, para eles verem que o trabalho de arte não é uma coisa assim tão inalcançável, né? Porque ao mesmo tempo, a formação do artista é uma coisa muito cruel, você está entendendo? Porque você está dando aula para aquele menino de 20 anos, colocando como repertório para ele a pintura do Picasso, você está entendendo? É foda, você está entendendo? Para o garoto de 20 anos, assim, putz, eu só vou ser um grande artista se eu for o Picasso, só vou ser um grande se eu for o Klee, se eu for... cara, são coisas muito inalcançáveis, são caras que a história tratou de nomeá-los como gênios, talvez mais do que qualquer outra categoria profissional, se a gente for pensar, né? Porque né, dentro da história da humanidade, né? Tipo assim, os artistas, né? Tipo assim, qual o grande engenheiro do século XV, qual o grande engenheiro do século XIV, qual o grande médico do século XIV. Você pode até falar um ou outro, mas você sabe quem é o grande artista do século XIV, o artista bizantino tal, você vai falar, né, tipo assim, você sabe que é um grande artista do século XV, você sabe que é um grande artista do século XVII. Então, dentre todas as categorias profissionais, né, tipo assim, eu acho que a arte está sempre muito alinhada com essa construção do personagem gênio, você está entendendo? E aí, cara, você tem que falar para o menino de 18, 19, 20 anos, você está entendendo? Que você tem que ser como ele, você está entendendo? Então, eu procuro fazer meu trabalho de arte e fazer exercícios junto com eles também, para dizer assim, olha, tá aqui, olha, tá achando uma porcaria? É isso, você está entendendo? Certamente todos os artistas também fizeram um monte de porcaria, né? Tipo assim, quando, na hora do cara exibir o trabalho dele, há realmente uma prática de decupagem, de escolha ali, aonde ele vai dizer assim, não, esse trabalho eu acho que deve atingir, né, deve ser levado ao público, eu quero que tenha uma audiência para perceber esse trabalho, mas esse outro não. Você está entendendo? Mas essa prática do ateliê, muitas vezes, não é demonstrado na formação do artista. Só aponta, você está entendendo? A grande obra, o masterpiece que está lá na Galeria do Uffizi, que está lá no Museu d'Orsay, você está entendendo? E o cara, e essa é a referência do cara, você está entendendo? Não sei lá, o métier, a cozinha ali da pintura. Pensando também, assim, em até termos, né? Acho que é no século XX que a gente insere a palavra trabalho de arte e não obra de arte, né? Acho que é bem recente isso. Então, que não se constitui como um trabalho, né? Como você tem que trabalhar ali naquilo para realmente alguma coisa sair. Claro, claro.
Claro, claro. Até porque muitas vezes também, sobretudo na segunda metade do século XX, muitas vezes o trabalho de arte é, passa por processos terceirizados, né? Tipo assim, isso e aí nesse caso, né, a coisa da artesania, da mão do artista passa a não ser mais uma coisa tão valorizada. Eu lembro de um tem um textinho do Mel Bock, né? Que ele ainda como estudante da School of Visual Arts em Nova York, na década de 60, ele faz uma exposição de desenhos de artistas. E aí ele era um estagiário ali da galeria dessa academia. E aí ele pede desenhos para diversos artistas. E aí ele pede um desenho para o Donald Judd. E o Judd dá um boleto, cara, um recibo do carpinteiro. Você está entendendo que fez essa minimalista dele. Você está entendendo? Se você considerar o desenho como um esquete, uma coisa que prepara o trabalho, você está entendendo? Uma coisa que te ajuda, você está entendendo? Na construção do trabalho, você está entendendo? O cara deu uma nota fiscal, você está entendendo? Do carpinteiro, do serralheiro, sei lá, que fez aquelas peças dele, né? Então essa ideia de terceirização da obra, que é cada vez mais, né, tipo assim, mais normatizada, né, tipo assim, talvez se adeque um pouco a isso que você falou dessa relação com o trabalho, né, com uma coisa mais disseminada que envolve diversos profissionais e menos do artista confinado no seu ateliê, né, tipo assim, produzindo, né, todos os estágios de produção daquela peça e tal. Parará. A gente tem uma pergunta, e a gente já passou do tempo completamente, mas eu vou dar a pergunta da galera e também tem umas últimas perguntas. Vivem decretando morte à pintura. Como você vê o lugar da pintura hoje? Nossa. Olha, não vai acabar. Pode ficar sossegada. Não vai acabar porque o mercado de arte não vai acabar. Né? Tipo assim, o mercado de arte começou no século XIX e não vai acabar. Você está entendendo? Enquanto o mercado de arte não acabar, a pintura não vai acabar. Você está entendendo? Isso a gente vê cada vez mais uma retomada da pintura e uma retomada de modelos de pintura que há 20 anos, eu diria assim, isso daí... Se eu mostrar isso aqui, há 20 anos atrás, ninguém vai me chamar o careta do careta, você está entendendo? Eu vejo muitas vezes pinturas em galerias, especialmente em São Paulo, médio formato, paisagem, em galerias de arte contemporânea, não é? Né? Tipo assim, a gente não tem, né? Tipo assim, não vê cada vez mais isso. E eu acho ótimo, vai ter lugar para todos. Mas se a gente for pensar que a pintura é simplesmente uma obra de arte em formato doméstico, certo? Ou seja, e com a ascensão da burguesia e com, né, tipo assim, lá no século XIX, né, final do século XVIII, século XIX e tal, parará, autonomia da arte também no século XIX e tal, e com essa e com a disseminação de práticas de consumo de obras de arte a partir do século XIX, ou seja, onde as pessoas passaram a tratar obras de arte como uma peça de decoração do espaço doméstico, tão corriqueiro quanto abajur ou sofá, você está entendendo? E tudo bem também, você está entendendo? Então isso não vai acabar, certo? Então, enquanto houver, né, mercado de arte, e o contexto possível para suprir, eu acho, o consumo de obras de arte em formatos domésticos, nem o mercado de arte vai acabar, nem a pintura vai acabar. Vai ter sempre, se a gente for pensar. A pintura é um retábulo pintado. A pintura é uma... lógico, a pintura é uma coisa muito antiga. O quadro
é mais recente. O quadro é uma invenção italiana, né? Tipo assim, ou seja, o retábulo pintado, né? Tipo assim, ou seja, é uma coisa que vai surgir como uma necessidade, como a o quadro é arte e tecnologia. Se a gente for imaginar lá no século XV que o pintor de Florença tinha que pegar uma charrete, andar 3 dias para chegar lá na Suíça para fazer uma pintura na parede da igreja, você está entendendo? E o cara diz assim, opa, peraí, eu posso mandar meus assistentes lá, eles vão medir, eu vou construir um retábulo de madeira, você está entendendo? Naquele formatinho, eu vou pintar e ele vai simplesmente levar aquilo, eu não preciso ir para lá. Isso é arte e tecnologia, né? Tipo assim, ou seja, é um recurso que otimizou, né, as práticas e a disseminação do trabalho de arte, certo? Mas isso fez com que, lógico, né, tipo assim, séculos, né, tipo assim, de aprimoramento disso, né, tipo assim, na construção daquilo que a gente conhece como quadro, né? Tipo assim, um retábulo, né? Tipo assim, só que não mais de madeira, né? Tipo assim, enfim, um pedaço de linho esticado num bastidor de madeira, certo? Emoldurado ou não, mas pendurado sobre a parede, ocupado por manchas e áreas coloridas, certo? Isso é um quadro, isso não vai acabar, cara. Isso não vai acabar. Jamais, eu acho, né? Ótima resposta. Eu tinha mais algumas perguntas, mas eu acho assim, a gente podia ficar aqui conversando o dia todo, né, sobre isso, ainda mais porque tem tantas. A gente vai abrir, né, tantas testes, mas, Alexandre, deixa eu te fazer. Primeiro, eu queria te agradecer novamente por ter tirado esse tempo para conversar com a gente. É muito incrível. Parabéns pelo trabalho, adoro o seu trabalho. E o que que você, assim, nesse lugar, né, de professor, o que que você falaria para artistas que estão começando agora, não necessariamente de 20 anos, mas artistas que estão querendo se inserir no circuito, né? Eu não digo no mercado, mas no circuito. Qual seria, o que que você acha que você acertou bastante, que você daria de conselho para eles? Eu ia dizer para o artista acompanhar, deixa eu passar o carro aqui. A minha sugestão, conselho, mas a minha sugestão é acompanhar o circuito. Veja a arte, certo? Parece uma sugestão muito boba, mas é porque eu vejo isso, infelizmente, em 20 anos de magistério, muitas vezes o cara, a faculdade, 4 anos depois, 4 anos de faculdade, eu digo assim, quantas exposições você viu? Aí o cara fala assim, eu vi a exposição, aí o cara fala assim, 3 blockbusters, assim, sabe, que rolou no MAN e outra ali e tal, parará. Eu disse assim, não, cara, sabe, assim, ninguém faz cinema sem ver filme, ninguém faz teatro sem ver peça. Ninguém dança sem ver espetáculos de dança. Ninguém canta e toca sem ver show. É a mesma coisa. Ninguém faz artes visuais sem ver exposições, cara. Então, tipo assim, é natural. Tu tem que ver pra cacete. Uma vez por semana. Eu sei que às vezes, falando com meus alunos, sei lá, o cara bora lá em Jacarepaguá, tipo assim, porra, eu vou falar pro cara assim, cara, vai lá e ver uma exposição sei lá, tá tendo uma exposição do Raul na Lurix, lá na Leblon, você tá entendendo? Tipo assim, aí o cara vai assim, porra, mas eu vou sair, sei lá, às vezes o cara pode morar em São Gonçalo, aí o cara diz assim, porra, mas eu vou sair de São Gonçalo, eu vou levar assim 2 horas e meia para chegar, para ver uma exposição em Botafogo, ou na Gávea, ou no Leblon, ou no centro, você está entendendo? E eu vou ver, sei lá, uma individual, e vou levar assim 20 minutos para ver aquela exposição, e vou pegar mais 2 horas para voltar para São Gonçalo. Assim, infelizmente é assim, cara. Infelizmente, sabe? Tipo assim, tenta se organizar. Talvez, quando você viesse, você mora longe do centro, talvez vê ali, tipo assim, vou ver um conjunto de 5 exposições, eu vou, né, vou no MAN, vou aqui no Centro da Justiça, vou aqui no França Brasil, né, sabe, tipo assim, para otimizar o teu tempo,
Mas, infelizmente, se tem uma exposição bacana acontecendo em Botafogo e tu mora longe, cara, se tu mora em Maricá, cara, vale a pena. Isso é um investimento. Ou quando chega a Bienal de São Paulo, eu disse assim, cara, não é em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo que você tem uma exposição com a importância da Bienal de São Paulo. Então, vai lá para a rodoviária, pega um ônibus à meia-noite, sai na rodoviária às 6 da manhã, vai, passa o dia inteiro na Bienal, sai de lá, pega a rodoviária e volta para casa. É um investimento, cara. Tipo assim, então, sei lá, o que eu posso dizer é só isso, assim, tipo assim, veja obras, porque uma coisa é você vê no Instagram, uma coisa é você vê documentários, uma coisa é você, né, a gente está aqui conversando, live e tal, tudo isso é importante. Outra parada é você ver, cara, tipo assim, você chegar lá, entrar na galeria, porque para além da obra, se você deseja também viver de arte, tem todo um métier, você sabe disso, né? Tipo assim, como é que você vai viver de arte? Você está entendendo? Tipo assim, você... E aí tem um lado quase sórdido mesmo, assim, sabe? Assim, que a gente sabe como é que funciona o circuito. Você está entendendo? Você tem que se aproximar desse universo. Você tem que estar na galeria, você tem que estar lá, você tem que se unir a pessoas, a outros artistas. Você tem que produzir iniciativas independentes, mas também você tem que estar acompanhando o circuito institucional. Você tem que conversar com pessoas, você tem que mostrar a cara, você está entendendo? Tudo isso é muito importante. Quem dera, né? Tipo assim, que o cara virasse artista mandando um currículo pela internet e uma puta galeria virasse para vocês assim, adoramos seu circuito, venha ser artista da sua galeria. Não é assim que funciona, né? Tipo assim, é muito diferente disso. Então a gente tem que realmente estar lá. Então um garoto de 18 anos, 19 anos, 20 e tal, eu fazia isso, eu com 18 anos, 19 anos, eu lembro que eu ia com a minha namorada para ver exposição na Thomas Kuhn. Não conhecia nada, nem ninguém. Ia para lá para beber, você está entendendo? E ver a obra, você está entendendo? Era mó barato. A gente pegava assim um jornal, assim, que vernissagem que tem hoje? Ah, né, duro, né? Querendo, né, birita e tal, tem essa, fulano de tal na galeria. Ia lá, era mó barato, tudo, bebia, conversava, mas via as exposições. Então, cara, veja exposições o máximo possível. Um cara que está se formando em cinema, ele é um cinéfilo, né? Tipo assim, um cara vê... Quantos filmes um cara vê? Três filmes por semana? Você tá entendendo? Então você vai ver 3 exposições por semana. Vai lá, veja. Dá trabalho, é um investimento, você está entendendo? Mas, infelizmente, infelizmente ou felizmente, é assim que funciona. A gente sabe que é assim, sabe? Então, a sugestão que eu dou é essa: acompanhe o circuito, né? Porque a melhor escola é o embate mesmo com as obras. Eu acho que essa é a melhor forma, a melhor formação que se tem, certamente. Tá? É isso. No mais, queria agradecer a oportunidade, Adriana, de falar da importância desse trabalho que você faz de poder estar fomentando e colocando essas discussões aí com essa abrangência, né, disseminando, né, tipo assim, essas conversas nessa escala, acho mato. E é isso. E minha produção, só falando, quem quiser saber mais, tem um site que é meu nome, alexandrevogler.com.br, e ali tem mais de 20 projetos e tal. Pode ver ali um monte de coisa de vídeo, de fotos, textos, matéria de imprensa, essas coisas todas. Até os projetos mais antigos, né? Que você consegue ver lá. Consegue ver as imagens das bienais e tudo, né? Alexandre. Não estou ouvindo, tá. Peraí. Você consegue ver no site
consegue ver os projetos antigos, né? Das bienais e tudo. Sim, sim, são projetos no site, você No pergunta? seu site. Sim, desculpe, agora ficou baixo, não sei se alguém me ligou, eu não sei. Sim, tem desde do projeto do Atrocidades Maravilhosas, eu encontro, sei lá, fotos, o filme, as outras iniciativas do Atrocidades Maravilhosas, trabalhos feitos em coletivos, e os trabalhos individuais, até a última produção que está lá, não a minha última produção, mas a última produção que está lá postada, chama-se Macas, que é uma produção que fez parte da minha conclusão de doutorado, que são umas peças, esculturas mobiliário, certo? Que eu construí no horto, que foi um horto que eu plantei ali no fundão. Enfim, são esculturas mobiliárias feitas para as pessoas relaxarem e etc. E interagir com espécies que eu planto, porque de alguns anos para cá é uma coisa que me interessa muito, plantio e essas coisas todas. Enfim, ali um panorama bom assim da produção. Uma curiosidade, a indicação para um aluno de cinema é um filme por dia. Então, praticamente a indicação para o aluno de cinema é que eles vejam um filme por dia, independente se eles gostam ou não. A indicação é sempre essa. E alguém está perguntando aqui como é que você indicaria ver essas obras nesse momento pandêmico? A gente encerra. Olha, eu acho que tem exposições, modelos virtuais de exposição. Eu acho que basicamente, pelo menos as exposições no circuito institucional têm oferecido isso. No mais, é isso, é esse formato virtual. Tem um canalzinho no YouTube, e aí eu não falo nem no Rio de Janeiro, mas tem um canal no YouTube chamado Vernissage TV. Sabe esse portal? Saca? Que é bem legal. Chama Vernissage TV, você botar no YouTube. Que é assim, é uma galera, não sei quem é, e eles entram com o celular filmando exposições. E aí, mas as grandes exposições, assim, Bienal de Veneza, você está entendendo? Documenta de Cássio, grandes exposições em cidades assim importantes do circuito, assim. E eles fazem esse tipo de visitação virtual e que, bom, resguardadas limitações, né, tipo assim, próprias desse modelo, você consegue, sim, ter acesso a boas exposições bom, eu adoraria, sei lá, ter visitado a última Bienal de Veneza. Você está entendendo? Tipo assim, não fui, mas, enfim, o cara, você encontra muitas das representações de diversos países, exposições feitas dessa forma. Bom, isso é só um canal que pode favorecer esse tipo de visitação. No mais, sei lá, eu acho que o modelo realmente não é próprio para seguir esse tipo de sugestão que eu dei de visitar exposições pessoalmente. Mas claro, em algum momento a gente retoma a normalidade possível. Enquanto não, eu acho que o modelo é esse, né? Tipo assim, encontrar formas virtuais de acompanhar as exposições, que também nem são muitas, né? Tipo assim, a gente percebeu que a produção
diminuiu bastante. Eu, no último ano, eu só fui fazer uma exposição em galeria agora, no começo desse ano, né? Tipo assim, lógico, no ano passado eu ainda estava em algumas exposições que fecharam, seja no Márcia, sei lá, em outros lugares, participando de algumas coletivas, mas depois que a coisa começou, eu acho que houve aí realmente um retrocesso nessas produções. Então também tem grandes coisas. O momento é realmente da gente poder estudar, pesquisar, ler, etc., e recorrer a esses modelos virtuais de exibição de trabalho, de arte. Perfeito. Muito obrigada, Alexandre. Nos vemos em breve, espero Obrigado a eu, você. mas por enquanto aqui no virtual. Muito obrigada por tudo e parabéns sempre. Tá bom, obrigado, Adriana, aí, vida longa aí o seu projeto e aí, um abraço a todos aí. Tchau.